Gente, boa noite. Isso, os encarnados agora. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Jesus nos promete, naquelas palavras extraordinárias registradas pelo evangelista João, quando no capítulo 14 do seu texto, entre os versículos 15 e 16, Jesus nos diz, e João registra: se vós me amais, observareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne nesse momento. Nós vamos conversar um pouquinho sobre renovando atitudes. E nós vamos estruturar o nosso bate-papo em cima de 3 perguntas. Por que renovar? O que renovar? E como renovar? Tentando responder a primeira pergunta, por que renovar? Eu queria que vocês pensassem comigo, gente, por que existe essa necessidade da renovação? Por que nós precisamos ser hoje melhores do que nós fomos ontem, amanhã melhores do que nós somos hoje? Por que nós temos que nos renovar? Será que eu posso supor que na nossa conduta de espíritos imortais tem algumas coisinhas assim que não estão batendo com o que Jesus ensinou? Posso dizer que a gente está escorregando de vez em quando? Algumas coisinhas erradas? Muita coisa errada? Quase tudo errado? Tem coisa errada na nossa conduta? Então eu posso dizer, aproveitando os ensinamentos da física, que nos diz que a menor distância entre 2 pontos é chamada de reta. Por que existe a necessidade da renovação, gente? Porque a caminhada para Deus, ela deveria ser, ela precisaria ser em linha reta. Se a reta é o menor espaço, a menor distância entre 2 pontos, a menor distância entre a criatura e o Criador é uma caminhada em linha reta. Mas nós estamos caminhando em linha reta? Será que nós podemos dizer que a nossa caminhada é 100% em direção a Deus? Então, por que existe a necessidade de nos renovarmos? Porque em algum ponto dessa caminhada que tinha que ser em linha reta, nós saímos da linha reta. Nós tomamos aquilo que nós costumamos chamar de, me ajuda agora, se eu estou em linha reta e saio dela, quem falou? O desvio. E eu preciso desse termo. Porque nós poderíamos falar em atalho. Algumas pessoas pensam no atalho, mas o atalho é para encurtar caminho, e não existe caminho mais curto do que a reta. Então não dá para chamar de atalho. Se é necessário renovar, é porque em algum ponto dessa caminhada houve um desvio. E por que nós nos desviamos? Porque se a caminhada em linha reta nos leva a Deus, nós nos desviamos porque em algum momento nós perdemos Deus como sendo a nossa meta, Deus como sendo a nossa linha de chegada. E quem nos fala sobre esse desvio, na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, foi Paulo de Tarso. Kardec faz a seguinte pergunta, que recebeu o número 1009. Então, sim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Existem penas eternas? E aí existem várias respostas. Kardec citou e recebeu inúmeras, e dentre que ele escolheu para citar em O Livro dos Espíritos, a que vai chamar a nossa atenção é a de Paulo de Tarso. E aí é interessante, porque se você perguntar para muito espírita, se ele sabe ou se ele se lembra que Paulo de Tarso escreveu, respondeu para Kardec em O Livro dos Espíritos, muita gente não sabe ou não se lembra. O apóstolo Paulo, aquele missionário que teve por tarefa ou por missão levar o cristianismo para fora da Palestina, responde para Kardec em O Livro dos Espíritos. E ele responde da seguinte forma: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Fim no sentido de objetivo.
gravitar para a unidade divina, gravitar para Deus. Qual o objetivo de cada um de nós? Para que nós encarnamos? Para caminhar para Deus. E essa caminhada para Deus, Kardec chamou em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, nas leis morais, ele deu o nome de uma dessas leis, da lei de progresso. Como é que eu caminho para Deus? Progredindo, me purificando, me renovando. Mas o objetivo é gravitar, é caminhar na direção de Deus. Aí o Paulo diz assim: quem é com efeito o culpado? Aquele que por um desvio, por isso que eu chamei a atenção para o termo desvio, aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que é o culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Qual o objetivo da criação? Sintonizarmos com Deus, criarmos um mecanismo de empatia com Deus, caminharmos na direção de Deus. Em algum momento dessa caminhada, nós deixamos de ter Deus como nosso objetivo. Deus, evidentemente, através da sua representação entre nós. Quem é a representação, ou quem é o representante de Deus entre nós? Nesse ponto do bate-papo, invariavelmente, eu me lembro do livro de Gênesis de Moisés, no capítulo 1, versículo 26, quando Deus, na linguagem simbólica do Antigo Testamento, teria dito assim, e Moisés registra no seu texto: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Gente, quem é o homem à imagem e semelhança de Deus? Quem? Jesus. Então, quando Deus, na linguagem simbólica do Antigo Testamento, diz façamos do homem a nossa imagem e semelhança, eu me lembro invariavelmente do texto extraordinário de Emmanuel, no início, no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, quando ele nos diz que aquela comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que dirige todos os fenômenos do sistema, decidiu pela encarnação do Cristo. Então eu tenho a nítida impressão que esses dizeres, façamos do homem a nossa imagem e semelhança, reflete essa decisão da encarnação do governador espiritual do planeta. Mas por quê? Porque Jesus é o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem e que deve servir de guia e modelo à humanidade? O Espírito de Verdade responde: vede Jesus. Quando nós entendemos esse versículo, nós percebemos que Jesus é o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Mas se ele é guia e modelo para nós, significa que, seguindo o exemplo de Jesus, um dia nós vamos ser também o quê? Guias e modelos para alguma humanidade. Aí eu entendi o versículo. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança significa o ciclo evolutivo em que Jesus interage, em que Jesus mostra o seu exemplo de forma mais concreta. Para mim, esse versículo reflete essa decisão da comunidade de Cristos, quando eles decidiram pela encarnação de Jesus. Se Jesus é o representante de Deus entre nós, nós precisamos, para caminhar em linha reta, seguir, no máximo que nós pudermos, o exemplo de Jesus. Quando nós deixamos de ter Jesus como nossa meta, nós saímos da linha reta e realizamos o desvio. Agora, por que nós desviamos? Por que nós deixamos de ter Jesus como nossa meta? Quando eu faço essa pergunta, eu me lembro invariavelmente de duas perguntas de dois livros extraordinários. Um dos livros nós já citamos. Livro dos Espíritos, eu me lembro da questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? De todos os obstáculos que nós temos na nossa caminhada evolutiva, qual o maior? E o Espírito de Verdade é tão bondoso que Kardec pergunta a um, eles respondem dois. É a famosa lambuja. O orgulho e o egoísmo. Gente, por que nós desviamos?
Em essência, em síntese, nós desviamos por causa de orgulho e por causa de egoísmo. Mas eu me lembro também da questão 135 de uma obra extraordinária. O benfeitor Emmanuel responde 411 perguntas feitas por um grupo de estudos, quando Chico Xavier ainda vivia em Pedro Leopoldo. Porque esse livro é de 1940 e o Chico vai se mudar para Uberaba em 59. Nós estamos nos referindo ao livro O Consolador. Na questão que recebeu o número 135, o grupo de estudos pergunta assim para Emmanuel: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Gente, essa pergunta é extraordinária. Por que o determinismo divino é o do bem? Porque a lei de Deus está pautada em que sentimento? No amor. Se eu quiser andar em linha perfeitamente reta para Deus, o que eu tenho que fazer? Amar. Simples, né? E Jesus ainda coloca isso na prática, a gente fazer ao próximo só o que você quer que seja feito para você. O determinismo divino se constitui de uma só lei, responde Emmanuel, que é a lei do amor para a comunidade universal. Todavia, ao desvio, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei, lei de Deus, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Quando Emmanuel fala assim, confiando em si mesmo mais do que em Deus, eu queria que vocês me ajudassem agora. Em algumas situações da nossa vida, nós confiamos mais em nós do que em Deus, ou Emmanuel está falando bobagem? Existe alguma situação em que nós, como seres imperfeitos, confiamos mais em nós do que em Deus? Ou será que a gente confia cegamente em Deus? Porque se eu confio cegamente em Deus, eu tenho que seguir todos os exemplos de Jesus, que representou Deus aqui. Nós fazemos isso? Seguimos Jesus ao pé da letra? Quando Jesus diz assim, perdoa, que se você não perdoar, o Pai também não vai perdoar você. Tem uma simbologia aí, claro, mas ele está falando do plantio e da colheita. Se você não plantar perdão, você não colhe. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Quando Jesus sugere o perdão, todo mundo aqui perdoa na hora? Cada ofensa que a gente recebe, a gente perdoa assim com facilidade extrema? Então, nós confiamos mais em nós ou em Deus? Porque quando eu digo assim, Jesus sugeriu o perdão, mas eu não vou perdoar porque ele ou ela não merece, eu confio em Deus ou em mim? Eu confio em Jesus ou em mim? Quando Jesus sugere pelo menos a tentativa de perdão e eu quero fazer do meu jeito, eu estou confiando mais em Jesus ou mais em mim? Pensa nisso. Porque a gente fala assim, não, eu confio totalmente e cegamente em Deus. Tem situações aí que a gente não faz nem a tentativa do que Jesus ensina. O perdão é uma delas. Quando nós dizemos assim, não vou perdoar porque não merece, eu estou dando a entender o quê? Jesus está errado e eu estou certo. Nós confiamos cegamente em Deus? Será? A ponto de algumas vezes a gente poder pensar assim, Jesus mandava perdoar porque ele era sorteiro, não tinha sogra. Aí sim, né? Será que nós confiamos em Deus, gente? Será que nós fazemos tudo que Jesus ensinou para a gente? Quando eu deixei de ter Jesus como meu guia e meu modelo, eu saí da linha reta, eu me desviei. E é fácil de entender. Quantos de nós aqui já tivemos durante anos, talvez décadas, talvez até mais de uma encarnação, qualquer um como modelo, menos Jesus? Vamos entender isso. Porque talvez isso não aconteça aqui em Rio Preto, seja exclusividade nossa lá em Severina, e de repente vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Tem alguém aqui em Rio Preto que tem como ídolo, ao invés de ter Jesus, um cantor de rock? Tem, gente? Me ajuda agora. Aquela molecada que passa de cabelo arrepiado, quando aqueles moleques passam com aquele cabelo arrepiado, quem que é o ídolo dele? É Jesus? É algum jogador de futebol que hoje está no Barcelona? Interessante, né? Quem é o guia? Quem é o ídolo dele?
Vamos trazer para a nossa vida. Gente, quem é o nosso modelo? Se Jesus for o nosso modelo, nós estamos pelo menos tentando a renovação. Por isso que nós vamos falar, ou já estamos conversando, sobre renovando atitudes. Em algum momento eu deixei de ter Jesus como meu guia e meu modelo. Quando Paulo de Tarso fala assim, aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Esse desvio, ele consiste nesse falso movimento da alma. E para entender esse falso movimento da alma, nós vamos pensar num sistema solar. São vários planetas girando ao redor de um Sol. Ótimo. Me ajuda agora. Quem é o seu Sol? Será que nós estamos girando ao redor de Jesus? Será que agora, depois da palestra, depois do passe, depois do número incontável de bênçãos que nós estamos recebendo aqui no Semeador hoje, se alguém precisar de nós ali fora, nós vamos atender? Porque é exatamente esse o sentido da parábola do bom samaritano. Um sacerdote que vinha de Jerusalém, ele foi para Jerusalém fazer o quê? O que as pessoas iam fazer em Jerusalém no tempo de Jesus? Tinha micareta? Tinha carnaval? Tinha show de sertanejo universitário? O que eles iam fazer em Jerusalém? Cultuar Deus. Aonde? No templo. Só que ele vinha descendo do encontro com Deus no templo, alguém precisou da ajuda dele. Ele ajudou? Lembra? Não ajudou. O levita, que vinha um pouquinho depois do sacerdote, também viu o homem desmaiado. Ele ajudou? Então vamos pensar nisso. Se nós sairmos do semeador dali agora, cada um vai pegar o seu carro e vai para casa. Se alguém precisar da gente, a gente vai ajudar? Senão nós vamos cair no mesmo erro dos dois primeiros personagens da parábola do bom samaritano, que foram ao templo orar, cultuar a Deus, mas na hora que alguém precisou da ajuda deles, eles se desviaram do caminho. Se nós voltarmos a ter Jesus como o sol do nosso sistema, a coisa começa a ficar boa para a gente de novo. A gente começa a retornar do desvio, que é um segundo movimento. Esse movimento de, já que eu me desviei, voltar para o desvio, a doutrina espírita chama de que forma, gente? Livro O Céu e o Inferno, capítulo 7. Kardec vai explicar detalhadamente o processo de resgate dos nossos erros. Como é que chama esse retorno? Expiação. Ou, se você preferir, pode usar a palavra resgate. Então é necessário retornar à linha reta, para a gente voltar a ter Deus como nossa meta, através do seu representante maior entre nós, que é Jesus. Me ajuda agora. Eu preciso voltar para a linha reta, eu preciso caminhar para Deus. Mas vocês concordam comigo se eu disser que voltando para a linha reta, mas sem aprender com o erro que me levou a desviar, 3 ou 4 passos na frente eu posso me desviar de novo? Pode acontecer, gente? Acontece com vocês também ou é só comigo? De eu cometer uma falha hoje, de alguma forma a gente ajeitar a situação, mas ali na frente a gente cometeu o mesmo erro outra vez? Acontece com vocês também? Ou só comigo? Interessante, né? Por que é importante a gente tocar nesse assunto do retorno para a linha reta? Porque se nós não aprendermos com o erro, alguns passos à frente na caminhada, o que nós vamos fazer? Desviar de novo. E aí nós vamos nos lembrar do livro Céu e Inferno, também no capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura. No item 33, que é um resumo dos primeiros 32, Kardec dividiu em 3 parágrafos. E o que vai chamar a nossa atenção no bate-papo de hoje é o segundo parágrafo. Na verdade, não é nem o parágrafo todo, é metade de uma frase. Kardec diz assim: toda imperfeição
E toda falta dela decorrente ou toda falta dela consequente parou. Não precisa de mais nada. Pode parar. Às vezes nós lemos esse texto e não prestamos atenção. Nós não olhamos com mais atenção para esses detalhes. Kardec nos diz, nesse trechinho, meia frase, que dentro de nós existe uma imperfeição. E a falta é o quê? É a exteriorização ou a consequência da imperfeição. Me ajuda agora. Se eu cometi uma falha grave na encarnação passada, estou resgatando agora. Ou estou expiando, pode usar o termo que você quiser. A expiação, em síntese, em essência, corrige o erro ou corrige a imperfeição? Quem me ajuda? Só o erro, só a falta. A imperfeição só é corrigida quando eu olho para o problema e falo, qual é a lição que Deus está me ofertando através desse problema? A expiação só corrige a falta. A imperfeição que está dentro, eu só vou corrigir se eu aprender com os meus erros. Por que isso é importante? Porque se a gente voltar para a linha reta e voltar a caminhar para Deus, sem aprender com o erro, e esse é um movimento complicadíssimo para a gente. Mas se a gente não aprender com os erros, a cada passo, o risco de desviar de novo se nos é oferecido o tempo todo. Vou mudar de metáfora. Se eu não aprender com os meus erros, a cada passo eu volto a cair. Aí eu levanto, que é o processo de expiação, que é o processo de resgate, dou mais alguns passinhos, caio de novo. Isso me lembra o conceito de salvação na Bíblia. Porque a maioria de nós, quando pensa em salvação, quando lê a palavra salvação na Bíblia, pensa num fenômeno extraordinário. Quais são as concepções mais comuns de salvação na Bíblia? Quando a gente olha a palavra salvação, a gente pensa em quê? Jesus vai voltar, é o que a gente ouve. Jesus vai voltar para me salvar. Alguém acredita nisso? Ou então, Jesus morreu na cruz para me salvar. Quanto tempo faz que Jesus morreu na cruz? 2000 anos. Tem alguém salvo aqui? Qual foi o erro? Mas se ele morreu na cruz para nos salvar, faz 2000 anos, eu estou dando cabeçada aqui? Eu não aprendi a andar em linha reta até hoje, o que está acontecendo? Será que Jesus errou? Será que é isso mesmo? Jesus morreu para nos salvar? Será que é isso? Então vamos nos lembrar do termo salvação na Bíblia, mas vamos entendê-lo. A cultura em que Jesus viveu era uma cultura de gente muito simples. E quando Jesus fala em salvação, ele está falando para a gente também no sentido de pastores. Lembra do pastor daquela época? E os pastores daquela época pastoreavam ou tomavam conta de um rebanho de quê? Ovelhas, ótimo. Se você fosse um pastor há 2000 anos atrás, e uma ovelhinha do teu rebanho se desgarrasse do rebanho, se perdesse, o que você, se fosse um bom pastor, faria? Quem me ajuda? Ia buscar? Ok. Se você fosse um bom pastor, agora vocês entenderam por que Jesus no Evangelho de João fala assim, eu sou o bom pastor. O objetivo de Jesus nem é tanto com aquelas ovelhas dóceis que ficam quietinhas. O objetivo de Jesus, o amor de Jesus, se dedica muito mais às ovelhas desgarradas. Mas você, sendo um bom pastor, iria buscar a sua ovelha? Ok. Esse processo de você deixar as outras ovelhinhas em segurança e ir buscar a ovelhinha desgarrada, como é que chama? Salvação. Parece um conceito teológico extraordinário, né? Não. Salvação significa tirar do perigo.
no contexto bíblico. Mas por que eu estou trazendo esse conceito de salvação? Vocês concordam comigo se eu disser que essa ovelhinha, que não sabe se comportar, porque é um animal irracional, minutos depois de ser resgatada, ela pode se desgarrar de novo? Concorda? Olha a metáfora. Lembra que nós dissemos? A gente precisa voltar para a linha reta. Mas a gente precisa aprender com os erros para lá na frente não desviar de novo. E esse é um movimento muito complicado para a gente. Pelo menos a grande maioria de nós não tem o hábito de olhar para os erros. Porque eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo, quando eu olho para os meus erros e tenho que admitir que errei, mas isso dói, mas dói o orgulho com vocês também. Hã? Interessante, né? Nós não temos esse hábito de olhar para aquilo que não deu certo. Só que olha a sabedoria de Deus. Espíritos imperfeitos como nós aprendem muito mais no erro do que no acerto. Porque por causa do orgulho, toda vez que a gente acerta, a gente fica se achando e a gente não aprende. Olha a importância da gente olhar para a nossa conduta, entender o que não está correto e corrigir. Nós aprendemos muito mais no erro do que no acerto. Nós aprendemos muito mais na derrota do que na vitória. Porque diz o ditado, e infelizmente nós fazemos isso, em time que está ganhando, não se mexe. Ao orgulho. A gente aprende muito mais na derrota do que na vitória. Gente, isso é fato. Mas para fechar essa primeira parte, essa primeira pergunta, em algum momento da nossa caminhada que tinha que ser em linha reta, nós fizemos um desvio. Agora é necessário voltar para a linha, desde que a gente aprenda com o erro para não desviar de novo logo à frente. Segunda pergunta: o que renovar? Por onde que eu começo, gente? Por onde que nós começamos? Todo mundo fala assim: posso mudar o meu comportamento? Pode. Mas será que mudar comportamento é suficiente? Gente, o que é comportamento? Se eu trabalhar com a hipótese do comportamento ser uma máscara, vocês vão concordar comigo? Sabe por quê? Você concorda comigo se eu disser que eu posso estar com muita raiva de você, mas eu posso sorrir e te dar um abraço? Mas por dentro eu estou com raiva. Concorda? O que foi esse abraço? Comportamento. Nós precisamos trabalhar muito com esse conceito na nossa renovação. Cuidado com o comportamento, porque comportamento é o que eu mostro para vocês, mas pode não refletir o que eu estou sentindo. Comportamento é como se uma parede dessa estivesse condenada e você passasse lá uma massa e pintasse. Ela está bonita, mas continua condenada, concorda? Concorda, gente? Comportamento é um móvel velho, de madeira assim bem velha, já apodrecendo, que você passa um verniz e vende. Está bonito, você invernizou, mas continua sendo madeira velha, não continua? Cuidado com mudança de comportamento. Que comportamento é uma máscara. E a transição planetária pela qual nós estamos passando, já deixando os mundos de expiação e provas e caminhando a passos largos na direção do mundo de regeneração, essa transição, ela é especialista em derrubar máscara. Então mudar comportamento é um passo, mas é suficiente? Vamos dar algumas sugestões? E são apenas sugestões. Sugiro que nós comecemos urgentemente a alterar o nosso padrão mental. Porque nós estamos sendo bombardeados por todo tipo de pessimismo e de negativismo possível e imaginável. Aqui em Rio Preto está assim também? Hã? Vamos pensar. Nós estamos aqui para raciocinar. Ninguém tem que aceitar o que o palestrante está falando só porque foi ele que falou, não. Se você ligar a televisão para assistir o Jornal Nacional, quanto dura? Mais ou menos 1 hora?
Eu não sei porque eu não vejo TV. Muito pouco. Vamos chutar, 40 minutos. Nesses 40 minutos, quantas notícias boas tem? Se você falar nenhuma, eu vou te dar um antidepressivo. Porque a candeia do corpo é o olho. Se o teu olho for bom, todo o seu corpo será luminoso. Não é possível que a gente não está enxergando nada bom. Então vamos mudar o padrão. Mas a maioria é notícia ruim, concorda? O que fala? Quais são as notícias? Corrupção? Violência? Pois é. Terrorismo? Aviões caindo? Pois é. Aí você desliga a televisão e vai para a internet. Clica lá no seu navegador. A primeira página que o teu navegador abre, seja qual for, o IG, o Terra, o UOL, o que você quiser. Tem notícia boa ali? Muito pouco. Só o time da gente quando ganha. Quando ganha. Porque dependendo do time, o sujeito está com depressão já. Mas não vou entrar nisso não. Hã? Dependendo do time, se você esperar o teu time ganhar para você ficar alegre, meu filho, pode comprar um antidepressivo. Aí você desliga o computador e abre um jornal. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Diário da Região, o que você quiser. Tem notícia boa ali? Muito pouquinho. Gente, vocês concordam que nós estamos sendo bombardeados por negativismo? Quantas pessoas entram na sua vida durante o dia? Quantas pessoas se aproximam de você durante um dia? Vamos chutar aí, 16 horas de atividade? Para te dar notícia boa. Seja qual for. Porque notícia boa, eu estou dizendo assim, não quer dizer que te ajudou, que te deixou assim um pouquinho mais contente. Qual a probabilidade de alguém entrar na tua vida hoje? Qual a probabilidade de alguém se aproximar de você hoje e te dar uma notícia boa? Mas qual a probabilidade de alguém entrar ou se aproximar de você hoje e te dar uma notícia ruim? Do cara escutar a bomba de água do teu carro estralando e falar assim, fundiu. Hã? Não é? Aqui em Rio Preto tem seca pimenteira. O pessoal mais antigo sabe o que é isso. Os mais novos talvez nem saibam o que é isso. Tem, gente? Sabe aquele sujeito que você chega perto dele e você está assim, né? Radiante, feliz, com o coração cheio de paz. Mas ele fala tanta coisa ruim que a hora que você sai assim, ó. Tem. Tem. E o que nós estamos assistindo na TV, gente? A televisão como o meio de mídia mais usado nesse país, o que a gente assiste ou não é uma questão de escolha, concordam? Concordam? O que nós estamos assistindo na TV? É escolha. As novelas? Excelentes, né? Aquilo é a psicografia de um Brau. Não, olha as opções que nós temos, né? Depois quando a gente fala, desliga a TV e pega um bom livro, a gente fala assim, tá ficando fanático. Então tá bom, novela não. Big Brother Brasil. Percebam que a escada está descendo. Estou indo para o fundo do poço. UFC. E eu quero acreditar do fundo do meu coração que espírita não assiste aquilo. Eu quero acreditar que se algum espírita estiver assistindo o UFC, é para vibrar pelos lutadores. Não, meu filho, não faz isso não. Se arrepende, se arrepende, se arrepende. Eu quero acreditar que se alguém aqui estiver vendo o UFC, é para vibrar amor por aqueles dois. Quase que eu falo um termo ofensivo. Que belo cristão eu sou. Ou então, a escala vai descendo. Filme de terror, alguém assiste? Ai, que beleza. Imagina a cena. Você precisando melhorar a sua vibração e vai assistir Sexta-feira 13. Jason. Uma motosserra numa mão e uma cabeça na outra. Gente, nós precisamos escolher muito bem o que a gente está assistindo. A gente precisa escolher muito bem o que a gente está lendo.
a gente precisa escolher muito bem os nossos assuntos e as nossas companhias, porque eu não sei se isso acontece aqui em Rio Preto, mas lá em Severino, o que tem de rodinha de fofoca, e a gente entra, porque o problema é o seguinte: se a pessoa quer falar da vida dos outros, o problema é dele. Agora a gente, nós espíritas, com todo o conhecimento que nós temos de energia e lei de sintonia, a gente ainda entra no assunto. A gente precisa escolher muito bem os assuntos que a gente aborda. Emmanuel fala sobre isso na obra dele o tempo todo, que a nossa boca só seja fonte de boas notícias. Ele ouviu isso o Chico ouviu isso do Emmanuel várias vezes. Se você não tem nada bom para falar, silencia. Tudo isso é padrão mental. Se a gente acorda de manhã e fala assim: meu Deus, vai ser um dia daqueles, adivinha que dia você vai ter? Foi você que escolheu? Agora, se a gente levantar assim mais sabiamente, né, e dizer: olha, o que eu puder fazer para dar certo, para ser um dia extraordinário, eu vou fazer. O que não der, é porque não está ao meu alcance. Melhorou? Olha aí, é escolha. É sair da cama agradecendo, porque é característica dos espíritos que estão amadurecendo espiritualmente, agradecer, mesmo as fases difíceis. Alguém aqui já agradeceu alguma coisa hoje? Ou só reclamou? Outra coisa, foi bom ter tocado nesse assunto. Aqui em Rio Preto o povo reclama? Hã? Pois é. Agora eu fico pensando, por isso que eu fiz aquela brincadeira aquela hora, né? Se a gente assiste 50 minutos de jornal e não vê nada bom, se a gente fica 1 hora na internet e não encontra nada bom, vai um pouco também da nossa sintonia. Porque os estudiosos da depressão chegaram a uma conclusão: uma pessoa depressiva, ela anda pelas ruas, sei lá, vou chutar, meia hora, sei lá, 5, 6 quarteirões, e ela não vê nada de bom. Agora me ajuda, tinha coisas boas para ela ver e ela não viu, ou não tinha? Tinha. Pois é característica das pessoas depressivas olharem para uma árvore e não ver nada verde, eles veem tudo cinza, tudo em tonalidade preto. Então, por mais que a gente esteja sendo bombardeado por negativismo, a gente precisa se defender, tem coisas boas também. Porque Deus não nega dádivas. Deus não nega bênçãos. Então é uma questão de escolha. Então vamos começar mudando o nosso padrão mental. Mais otimismo. Mais gratidão. Ah, mas André, se eu estiver na fase ruim? Mais resignação, porque tudo passa. Não foi isso que o Chico Xavier ouviu? Ele estava numa fase braba, pediu para Emmanuel, pediu um conselho para Nossa Senhora, Maria de Nazaré. E ela voltou e falou assim: Chico, ela respondeu o teu pedido. Ele empolgou, falou: Nossa Senhora, e que será que Nossa Senhora mandou para mim? E o Emmanuel falou assim: ela falou para você ter paciência, porque tudo passa. Então, se alguém tiver com uma fase muito difícil, cheia de problemas, ouça Maria de Nazaré respondendo para o Chico: isso também passa. E vamos aprender com as fases difíceis, porque lições preciosíssimas nos são ofertadas nas fases difíceis. Só que a gente tem que ter uma certa maturidade para poder tirar as lições, que a maioria de nós, quando está em fase de problema, se fecha, e às vezes até chega ao cúmulo de dizer que Deus é injusto com a gente. Aprendamos com os erros. Então, o que mudar? Começa pelo mundo mental, para depois nós passarmos para um segundo passo, que é mudar o mundo sentimental. E aqui nós entramos na terceira pergunta: como mudar? Ou como renovar? Tenho certeza que você nunca ouviu isso, vai ser uma novidade extraordinária. Como é que você se renova? Amando. Grande novidade, né? Você deve estar pensando assim: esse rapaz saiu lá de Severino e veio aqui para falar isso? Não aguento mais ouvir isso. Não aguento mais ouvir falar sobre amor. Então você está no lugar errado, filho. Que a doutrina de Jesus, ela é centrada no amor. Quem não aguenta mais ouvir falar de Jesus e de amor, não pode estar em casa espírita. Como é que a gente se renova? Amando. Porque o verbo amar
só tem sentido no gerúndio. E o gerúndio do verbo amar é, meus amigos professores, amando. O amor não tem sentido na teoria. O amor não tem sentido filosoficamente. Pede para um filósofo te explicar o amor. Ele roda, roda, roda e não sai do lugar. Parece uma enceradeira. Pede para um teórico te explicar a teoria do amor. Parece um livro que sai da introdução e vai para a conclusão direto. O amor só tem sentido na prática. O verbo amar só tem sentido amando. E Jesus falou sobre isso. Eu já citei essa frase, mas vamos lá de novo. No capítulo 7 do texto de Mateus, encerrando o Sermão do Monte, Sermão do Monte que, diga-se de passagem, é quase que unanimidade os estudiosos dizerem que ele é um resumo de todo o Evangelho. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, é o maior código moral da história da humanidade, a ponto de Mahatma Gandhi dizer que se todos os livros religiosos ou todos os livros sagrados do mundo se perderem e a gente conservar o Sermão do Monte, nada se perderia. Gandhi, não sendo cristão, percebeu o que nós cristãos não percebemos. O Sermão do Monte é um resumo do Evangelho inteiro. Gente, isso é extraordinário. E lá no capítulo 7, porque o Sermão do Monte é Mateus 5, 6 e 7. Lá no capítulo 7, Jesus coloca esse amor na prática. Como é que eu começo a amar? Às vezes eu desviei muito longe. Como é que eu começo a voltar para a linha reta? Jesus fala assim: tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, assim também fazei vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Vou trazer para uma linguagem que qualquer um entende. Só faz para o outro aquilo que você quer para você ou para si. E aqui nós precisamos entender um conceito. Nós falamos e ouvimos demais no princípio de causa e efeito. Muitos expositores usam em analogia causa e efeito o princípio ou lei de ação e reação. Gente, o que é ação? A ação é aquilo que depende diretamente de mim. Eu faço, não faço, e se eu resolver fazer, eu faço do jeito que eu quero. É isso. A ação depende de mim. A reação nem sempre. Agora vamos pensar. Amar e ser amado. Qual é a ação? O que é a ação? Amar ou ser amado? Quem me ajuda? Amar. Porque depende de mim, amar ou não, de que forma, concorda? Então amar é ação. Ser amado ficou para reação. Concordam? Significa que se eu quiser receber amor, antes de receber eu tenho que dar, eu tenho que ofertar. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos plantando amor para poder colher? Ou a gente não oferece nada para ninguém e fala assim: ninguém me ama? Nós estamos fazendo isso? Ou é só eu? Hã? Amar é ação. Amar é o plantio. Ser amado é a colheita. E é fácil de entender isso. Vou colocar num exemplo para qualquer um de nós entender. Imagina que você sai do seu trabalho às 6 horas e chega na tua casa às 6:30. Mas justo hoje, por algum motivo que não cabe discutir, você saiu às 5. Portanto, você chegou na sua casa de surpresa, ninguém te esperava. Quando você chega na tua casa de surpresa, ninguém está te esperando, e você abre a porta, a primeira pessoa que te olha assim, leva aquele impacto, como é que você é recebido? A casa caiu, né? Como é que nós somos recebidos quando a gente chega de surpresa, quando ninguém está nos esperando? Porque a chegada de surpresa pega as pessoas desprevenidas, ninguém dissimula. Se eu chego sempre no mesmo horário, a pessoa pode estar brava comigo, mas ela começa a pensar: bom, já está chegando, eu vou me acalmar para evitar confusão. Mas você chegou de surpresa, não deu para dissimular. Como é que a pessoa te recebe? Ela abre um sorriso e fala: chegou? Ou ela faz assim, ó.
capaz de virar para a gente e falar assim: não dá para fazer uma hora extra? Gente, eu estou abordando de forma bem humorada, mas isso é reflexo do amor que a gente doa ou não. Porque se eu sou uma pessoa agradável, as pessoas gostam de estar do meu lado. Agora, se eu sou uma pessoa que só fala de problema, que só deseja o mal, que tem inveja, vou resumir, se eu sou o Seca Pimenteira, as pessoas se afastam. E isso não é julgamento, isso é uma seleção natural. Não pense que isso é julgamento, porque não é não. Isso é uma seleção natural. Ninguém gosta de ficar do lado de gente pessimista. É o cachorro. Hoje você chuta, amanhã você chuta, um dia ele te morde. Mesmo que ele seja assim, criado por você desde filhotinho. Você chuta, você maltrata, chuta, maltrata, um dia ele te morde. Gente, isso é fato, isso não é julgamento não, isso é seleção natural. Então começa ofertando para o outro o que você quer para você. E aí a gente começa a voltar para a linha reta. Começa a plantar, porque sem plantar a gente não colhe. Vamos colocar nesse contexto de plantio e colheita, só mais um exemplozinho. O que é ação e o que é reação? Perdoar e ser perdoado. Quem me ajuda? O que é a ação dos dois? Perdoar é ação? Então eu preciso plantar o perdão para poder colher. Jesus falou sobre isso. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Porque se vós não perdoardes os erros ou as faltas cometidas contra ti, o Pai também não vai perdoar as suas. Mas o problema é que a gente não está perdoando ninguém. A gente continua remoendo problemas, mas a gente está querendo colher perdão. Na lei de Deus, não tem como burlar. Não existe burla perante a lei de Deus, gente. Perante a lei dos homens, infelizmente, burlar é até fácil. Quer ver um exemplo? Se você sair de uma festa, de um bar, embriagado, dirigindo. Dirigir embriagado é crime, não é? Mas se ninguém te pegar, se a polícia não te parar, se não tiver acidente, se chegar na tua casa em segurança, concorda comigo se eu disser que a lei dos homens foi burlada? Foi burlada, você dirigiu embriagado, mas não teve consequência, não teve acidente, ninguém te pegou, você não foi preso, não foi guinchado. Mas se a lei de Deus foi burlada? Ou cada pessoa que correu risco enquanto você dirigia bêbado é responsabilidade sua? Para Deus é. Não existe burla perante a lei de Deus. Quem não planta, não colhe. Quem não ama, não é amado. Quem não perdoa, a gente sabe disso. O problema é a prática. Porque o nosso problema, gente, nunca foi de teoria. Principalmente nós espíritas. Com todo o conhecimento que nós temos da obra de Kardec, da obra do Chico, da obra do Divaldo, da obra do Raul Teixeira, aí eu posso enveredar por aqueles escritores que não eram médiuns no sentido ostensivo, ou no sentido fenomênico, como o Lúcio falou aqui. Hermínio Miranda, um grande escritor. Herculano Pires, outro extraordinário escritor. Com toda a informação que nós temos, gente, teoria não é problema para nós, nosso problema é de prática. E sabe por que a gente não pratica? Capítulo, fala o número ou não fala o número? E se eu falar o número, o que vocês vão fazer? Só o capítulo. Só o capítulo, então não vou falar. Eu fiz o gesto aqui, quem pegar a gravação provavelmente vai ver o gesto. Mas o número eu não vou falar. Em determinado capítulo do livro Pensamento e Vida, que é outra obra-prima de Emmanuel, ele vai falar sobre a vontade. Sabe por que nós não praticamos? Por falta de vontade. No Livro dos Espíritos, bem lá no finalzinho, a espiritualidade chega a dizer para Kardec que o que falta para a gente é boa vontade, e muito pouquinho já seria o suficiente para a gente dar grandes passos. Mas a gente não tem nem esse pouquinho. Nesse capítulo do livro Pensamento e Vida, Emmanuel compara a nossa mente a um escritório, subdividido em vários departamentos. Quais são os departamentos da nossa mente? Emmanuel vai citar alguns. Ele fala do departamento do desejo, que acalenta
as melhorias para o nosso futuro, estimulando a gente ao trabalho, porque quem não planta... Então, se o nosso departamento do desejo estiver bem equilibrado, eu estou planejando, por exemplo, passar numa faculdade. Mas para passar na faculdade, o que é que eu tenho que fazer? Rezar? Cuidado, hein? Porque senão a gente deixa de estudar e vai acender vela. Ou então deixa de estudar e vai orar o dia inteiro. Não, quem quer passar no vestibular não tem que esperar milagre, tem que estudar. Então, se o nosso departamento do desejo estiver bem equilibrado, eu sei que para eu poder colher, eu tenho que plantar. Outra, departamento da inteligência. Inteligente em linguagem espírita, o que é? A gente acha que ser inteligente é ter conhecimento. Para Kardec não é. Porque o princípio inteligente foi criado simples mas ele não deixou de ser um princípio inteligente. Então não é conhecimento. Inteligente em linguagem espírita significa ser dotado da capacidade de pensar. Só isso. Departamento da inteligência. Departamento responsável pela nossa capacidade de relacionar informações, de equacionar, jogando isso tudo, todas essas informações e todas essas experiências, para um terceiro departamento, o departamento da memória. Gente, olha o que Emmanuel está fazendo, cara. Nós temos um departamento na nossa mente chamado departamento da memória, que arquiva a súmula, o resumo de todas as nossas experiências. E eu posso complementar essa informação com o que Hermínio Miranda nos traz num livro extraordinário chamado Memória e o Tempo. A nossa memória, ela é integral. Ela está fragmentada, mas ela não é fragmentada. Significa dizer que o dia que nós tivermos condições de lidar com todas as informações de todas as encarnações, a gente vai ter tudo isso livremente no nosso mundo mental. Hoje nós não damos conta, graças a Deus, que está fragmentado. Departamento da memória. Aí eu vou me lembrar de André Luiz, em Nosso Lar, quando ele nos traz uma informação extraordinária. 3 espíritos mais maduros do que nós foram submetidos em Nosso Lar a uma regressão de memória terapêutica. E esses espíritos mais maduros do que nós só tiveram permissão para regredir 300 anos, porque dali para trás as lembranças iam colocar esses espíritos em parafuso. Então, se espíritos mais maduros só voltam 300 anos, alguém aqui se arrisca a fazer uma regressão de memória? Vai, chega o pau. Depois não fala que eu não avisei. Se espíritos mais maduros não podem voltar mais do que 300 anos, significa que se eu voltar para a encarnação anterior, já estou lascado. Filho. Imagina o que eu fiz na encarnação passada para virar professor agora. Imagina qual foi o karma. Imagina qual foi o plantio. Outro, departamento da imaginação, amealhando riquezas de cultura. E o departamento da imaginação é amplamente desenvolvido nos artistas, porque ela abre campo para inspiração. Então eu fico imaginando o departamento da imaginação de um Roberto Carlos na hora de escrever música. Você pode até não gostar das músicas, mas me mostra alguém que fala de amor melhor que ele. Você pode até não gostar da música, mas tenta me mostrar. Quando eu penso em departamento da imaginação, abrindo o campo para a inspiração, eu me lembro de Guilherme Arantes cantando Planeta Água. Eu não consigo ouvir aquilo sem me emocionar. Mas a recíproca é verdadeira, porque o mesmo departamento da imaginação abre campo para a inspiração inferior. E aí que tipo de música que sai? Não responde. Sempre tem alguém que ouve. Não faz isso. Mas olha o teor da letra. Pornografia. Eu estou sintonizado com quem? Se eu escrevo uma música que cita termos chulos. Ou então aquelas músicas que falam de metralhadora, que estraçalha ladrão. Gente, que sintonia é essa? Sintonizou com o quê? Então o departamento da imaginação abre campo para a inspiração. Mas quem nos inspira? Depende da sintonia. Posso sintonizar com o alto e trazer poesias belíssimas
músicas extraordinárias. E posso trazer também material de baixíssima qualidade, cheio de palavrão. Aí Emmanuel diz assim: acima de todos esses departamentos existe uma gerência chamada vontade. Vocês viram a analogia? Temos departamentos e temos uma gerência. A gerência está acima de todos os departamentos. E por que a vontade é a gerência? Porque sem vontade, gente, você pode ler todas as obras de Kardec. Você pode ler mais de 200 livros só de Emmanuel. Sem vontade a gente vira teórico. A gente vira filósofo. Cheio de informação, mas que não sai do lugar. Que não consegue caminhar em linha reta, desvia e não consegue voltar. Daí a importância da vontade. Daí a importância da gente sair da cama dizendo: eu vou ser hoje melhor que eu fui ontem. Daí a necessidade da gente tomar uma atitude no sentido de olhar para nós mesmos e descobrir quais são as nossas falhas. Porque sem descobrir falha a gente não corrige. Sem autoconhecimento não tem reforma íntima. A pessoa que não olha para si não corrige nenhuma das suas falhas. Não tem milagre. Sem olhar para dentro de si, ninguém encontra falha. E quem não encontra, não corrige. Então olha que bênção a doutrina espírita trazendo tanta informação para a gente. Confirmando. Porque as obras espíritas de verdade, as obras espíritas sérias, elas seguem ao pé da letra os ensinamentos do irmão mais velho. Elas seguem ao pé da letra os ensinamentos de Jesus. Não existe um ponto onde a obra do Chico, por exemplo, desminta a codificação. E não existe nenhum ponto onde a codificação desminta o Evangelho. Daí nós termos certeza absoluta de que o Evangelho é a segunda revelação. Embora nós não deixemos de valorizar a primeira. Mas a doutrina espírita, sem dúvida alguma, é a terceira fase da revelação de Deus. Nós temos ferramentas para progredir. Só não progride se não tiver vontade. Muita paz a todos, muito obrigado, que Deus abençoe.